Olá você, bem-vindo a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e junto comigo está o meu amigo Bruno Martins, direto do Rio de Janeiro. E aí, Bruno? Olá, Deise. Vamos lá para mais uma gravação de um SETcast. É isso, hoje a gente tem muitas novidades, a gente vai falar de inovação. Mas antes eu quero dizer que a SET ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações no mercado de radiodifusão. Participou, inclusive, da definição do modelo da TV digital e participa dos trabalhos voltados à TV 3.0. Bruno. Pois é, Deise. E a SET quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E agora estamos aqui com o SETcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. É isso mesmo, Bruno. E a gente, conosco hoje temos uma pessoa muito especial, a Liara Oliveira. Seja muito bem-vinda, Liara. A Liara ela é diretora executiva da SPCine e ela veio a brilhantar o nosso SETcast e trazer muitas novidades aí do setor do audiovisual brasileiro e do estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Liara. Muito obrigada, Deise. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bruno. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. É um prazer estar aqui falando sobre audiovisual, sobre São Paulo, sobre Brasil, sobre o que está acontecendo no mundo. Muito bem, gente. A Liara é uma viajante. Depois vocês vão entender mais por quê. Mas, enfim, vamos começar então os trabalhos, né, Bruno? Sim, vamos lá, embora aproveitar esse tempo e extrair o máximo que a gente puder da Liara aí. É isso mesmo. Liara, conta um pouquinho. Vamos começar do começo. Quem que é a Liara? Quem que é a Liara Oliveira? Fala um pouquinho para o nosso público de você. Bom, Liara Oliveira é uma mulher negra profissional do audiovisual. Eu acho que eu sou um ser do audiovisual. Assim, eu me defino profissionalmente como uma pessoa que trabalha com audiovisual. Já trabalho com audiovisual há mais de 20 anos. Já estive em diferentes funções, em diferentes empresas, em diferentes situações, mas sempre trabalhando profissionalmente no campo do audiovisual, desde a minha formação inicial, que é em rádio e TV, na Unesp de Bauru. Desde lá, eu entrei no campo do audiovisual, já como estagiária, desde então, estou trabalhando no audiovisual e pelo audiovisual também. Nossa, quanto, né? Dá pra gente sentir um pouco de todo esse amor que você tem pelo audiovisual, né? Inclusive, Liara, Bauru, eu também fiz Unesp de Bauru, né? A gente, acho que foram momentos diferentes, a gente não se encontrou, mas a Unesp aí, um salve aí pra Unesp, né? Um salve para os unespianos! Não, tem uma galera forte aí na comunicação, jornalismo, PP, rádio e TV, um pessoal muito forte da Unesp aí que está ocupando espaços no setor audiovisual profissional. É isso mesmo. Liara, e você falou aí na sua, nessa sua introdução aí que você ocupou diferentes lugares aí do campo do audiovisual. Conta um pouquinho pra gente por onde você tem passado além da SPCine. Bom, eu hoje estou na SPCine, desde 21, eu sou diretora executiva, ocupando a diretoria de inovação e políticas do audiovisual. Mas a minha trajetória no audiovisual já é de bastante tempo, então, como eu mencionei, é mais de 20 anos. Comecei fazendo publicidade, comecei trabalhando em produtoras independentes, mas logo depois que eu me formei, eu entrei como trainee na TV Globo e fiquei na TV Globo direto, assim, mais ou menos uns 8 anos. Depois fui, voltei, dando aí um pouco mais de 11 anos na empresa. E sempre trabalhando com produção, iniciei trabalhando com produção, depois passei para a direção. E quando eu estava mais ou menos saindo da Globo, foi também quando eu estava me interessando em ampliar um pouco mais o meu escopo de atuação profissional. Eu queria diversificar. Então, eu fui fazer um mestrado, não em comunicação, mas em artes. Uau! Porque eu sempre gostei muito do campo das artes visuais também.
Então, fui fazer um mestrado. Já tinha um interesse no campo das artes visuais desde muito jovem, mas tinha sido algo que foi seguindo a parte da minha articulação profissional no audiovisual. Então, chegou um momento que eu falei, não, acho que eu quero juntar um pouco essas duas coisas. E aí, eu fiz um mestrado em artes, descobri também o meio acadêmico, comecei a dar aula, mas segui também trabalhando no setor audiovisual sempre. E fui, enfim, descobrindo outros campos, ampliando o meu conhecimento dentro do audiovisual, conhecendo muito do campo do experimentalismo dentro do audiovisual, que foi algo que me atraiu muito, essa intersecção entre artes e produção de vídeo, videoarte, né? Foi algo que foi me despertando o interesse. E, depois disso, eu acabei fazendo um doutorado, iniciando um doutorado na USP, em meios e processos. Aí sim, voltei para o audiovisual mesmo, mas fazendo um doutorado em meios e processos audiovisuais. Um doutorado que foi aí atravessado pela pandemia. Nossa senhora! Quiçá quantos desafios, hein, Liara? Muitos desafios. Mas que, felizmente, após um pouquinho de prorrogação, eu consegui finalizar em 23. Enfim. Da janela ao oceano virtual é o seu tema, não é isso? Isso, a sua tese. Isso, é a minha tese. É uma tese que, na verdade, é uma pesquisa sobre linguagem audiovisual e como a gente trabalha a linguagem audiovisual, né, com essas novas tecnologias que chegaram, que estão aí entrecruzando o audiovisual. Né? Então, principalmente, eu acabo falando muito sobre realidade virtual e sobre realidade virtual construída a partir do vídeo 360. E dessa interlocução, então, como é que a gente pensa a produção audiovisual para ambientes imersivos e interativos, que eram coisas que a gente não pensava para o audiovisual. Né? Então, daí enfim. Que veio a Diasporáticas, o projeto Diasporáticas, não é isso? Sim, daí veio o projeto Diasporáticas, porque eu queria muito fazer esse desenvolvimento da pesquisa, do doutorado. Ele se deu de duas formas. Ele se deu de uma forma teórica e conceitual, mas ele se deu também de uma forma prática. Então, assim, como eu sou uma pessoa da prática audiovisual, eu sou uma pessoa do set, eu sou uma pessoa de dirigir, de escrever, de estar na pós-produção, apaixonada por tecnologia. Eu já tinha feito, mais ou menos no mestrado, uma mistura entre produção teórica e produção prática. Mas, no doutorado, eu fui além. Então, eu conduzi o tempo todo a pesquisa, tanto no campo teórico, conceitual, quanto no campo prático, realizando experimentos. Então, eu acho que isso também trouxe um diferencial para a pesquisa e uma atualização para a pesquisa. Muito bom, muito bom. Bruno? Eu estava ouvindo a Liara falar aqui, eu lembrei de algumas outras conversas que nós tivemos sobre multissensorialidade, né? Por exemplo, a TV 3.0 está prevendo ali recursos como cheiro e interações com outros dispositivos, como ar-condicionado, para alteração ali do ambiente, da temperatura ambiente. Como que você vê, Liara, essa questão de explorar outros sentidos humanos, além do áudio e do visual, né, para você contar uma história? Olha, eu fui descobrindo esses experimentos, essas novas potencialidades e fui me apaixonando. Assim. Eu sou uma pessoa que sou muito sensorial. Eu descobri isso. Não foi uma coisa assim que eu sabia, não. Fui descobrindo aos poucos. Quando eu fiz o mestrado, eu fui me interessando, porque eu comecei a pesquisar videoarte, eu comecei a pesquisar instalação. Né? E a instalação artística com vídeo já brinca com isso, né? Assim, com multiprojeções, com projeções em espaços diferenciados, fora da tela, escapando, criando ambientes audiovisuais. Então, eu acho que desde quando, né, o experimentalismo na arte foi se aproximando da produção cinematográfica e principalmente da produção de vídeo, a partir dos anos 70, a gente tem essas experimentações, essas brincadeiras, né, e essas obras que vão misturando o que é físico, o que é espacial, com as imagens, com o áudio. Né? Mas eu acho que a tecnologia digital leva a gente para um passo além.
Então, a gente hoje tem possibilidades de criar obras que são realmente imersivas, interativas, em que você pode ter experiências sensoriais, experiências táteis, experiência de cheiro, né? Então, eu acho que a gente está indo para um novo passo para o que é essa construção de conteúdo, que audiovisual já não vai dar conta de tudo, de todas essas potências que a gente vai poder utilizar, né? Mas eu acho que assim, a gente ainda está tentando se entender. Tá tateando. A gente ainda está tateando, ainda falta bastante. Ainda falta bastante. Acho que a partir disso eu quero retomar Diasporáticas. Que a Diasporáticas é uma tentativa de um contato, de uma sensibilização do campo do afeto, de você emergir, né, de olhar e sentir, né, naquele momento, naquela atmosfera, enfim, fala um pouquinho para o nosso público. Eu estou falando aqui, estou divagando, mas conta um pouquinho para o nosso público qual que é o projeto, qual foi a intenção do projeto Diasporáticas, enfim, como é que ele foi construído. Bom, o projeto Diasporáticas, então, assim, quando eu entrei no doutorado, eu já tinha essa intenção de desenvolver atividades práticas. Mas, logo de cara, eu não tinha a obra que eu queria desenvolver, né? Então, é importante mencionar aqui a importância de fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, quando eu entrei no doutorado, eu fui acolhida por um grupo de pesquisa, que é o Lab Art Media, que é conduzido pelo professor Almir Almas, lá na USP. Eu encontrei um espaço de experimentação técnica e poética, o que não é fácil da gente encontrar, nem dentro da universidade, que dirá fora da universidade. Então, ter esse espaço, ter esse acolhimento com outros colegas, pesquisadores, técnicos da universidade, para poder experimentar, foi super bacana. Então, eu comecei experimentando em trabalhos que não eram os meus, mas com os quais eu fui colaborando. E aí eu fui, em paralelo a isso, pensando em como eu desenvolveria a obra que estaria junto da pesquisa, né, que iria compor a pesquisa do doutorado. E, naquele momento, eu estava fazendo uma outra pesquisa que, a princípio, não tinha nada a ver com o doutorado, que eu estava estudando muito, eu estava lendo, porque, por interesse próprio, eu estava lendo muito sobre a diáspora africana, né? Eu queria entender um pouco mais sobre a diáspora africana. Estava numa leitura bem mergulhada em autores negros, enfim. E aí eu fui percebendo que eu podia aproximar esses dois interesses, porque eu estava muito tocada, muito afetada por esse tema da diáspora. E aí eu entendi que eu queria construir uma obra que tratasse da questão da diáspora. Então, a construção do Diasporática se deu a partir daí. E como eu estava estudando a questão do deslocamento, de como esses ambientes imersivos audiovisuais conseguem levar a gente a um deslocamento emocional, intelectual, né? Então, falar de deslocamento na diáspora e falar de deslocamento na tecnologia da realidade virtual, né, foram dois pontos que eu entendi que tinha ali uma intersecção. Então, eu trouxe o tema da diáspora para dentro do doutorado e construí a obra Diasporáticas. Então, construí o texto, então eu escrevi o roteiro, tive uma luxuosa colaboração de um outro colega, Renato Cândido, que é um cineasta negro também. Lilian Santiago também deu preciosas colaborações para o texto. E consegui produzir essa experiência junto com um grupo de pesquisa, né? Então, consegui conduzir a minha pesquisa prática a partir da elaboração do Diasporáticas. E o Diasporáticas é isso, assim, é mostrar um pouco também mulheres negras atuando e presentes num espaço de realidade virtual, porque isso também ainda não é comum, né? Então, quando a gente fala de pensar diversidade no campo do audiovisual, se a gente está lutando para estabelecer um campo, né, elementos de maior representatividade no campo do audiovisual tradicional, quando a gente vai para um audiovisual que é de ponta, que é de novas tecnologias, que é de vanguarda, que é de experimentação, aí é ainda mais difícil a gente encontrar diversidade, né? Então, isso também serviu de provocação para mim, para compor essa obra. Eu falei, não, eu vou compor uma obra onde as personagens são todas mulheres, são 5 mulheres, né?
sendo que 4 são mulheres negras e uma é uma mulher branca. Então, isso também foi um desafio, foi uma provocação que eu trouxe para o meio experimental de pensar a realidade virtual. Eu falei, sim, a gente vai pensar conceitualmente, tecnicamente, mas esteticamente também eu vou trazer imagens fortes e conceituais e criteriosas de mulheres, para compor esse imaginário, para compor essa estética também da realidade virtual. Acho que é bom até para a gente falar um pouquinho para o público que nos escuta e que também nos assiste, para ele, né, tentar visualizar essa obra. Né? Então, ela se dá dentro de um navio tumbeiro, é isso, Liara? Não, na verdade não. Ela é um grande... É um espaço neutro, certo. Né? É um espaço cênico. Eu brinco muito também com essa estética teatral. Né? Então, eu, inclusive, chamo... Não falo que é uma peça, nem que é um filme, eu falo que é uma experiência e é um experimento poético-narrativo. Né? Então, quando você coloca o óculos de realidade virtual, você é transportado para esse ambiente neutro, que é totalmente escuro, que, na verdade, é um grande estúdio vazio, onde você encontra essas personagens, né? E ali você tem uma leve interação, porque a gente está falando de uma tecnologia que não é altamente interativa, que é Sim. o vídeo 360, né? Mas aquelas personagens reagem à sua presença ali, né? Entrando ali meio como um intruso ou uma intrusa naquele ambiente onde elas estão. Né? São 5 personagens, elas são todas alegóricas. Cada uma representa um momento histórico, um fator histórico que tenha impulsionado a vinda de mulheres do continente africano para o Brasil. Né? Então, enfim, você entra ali e você tem uma interação com essas personagens, que é uma interação em alguns momentos afetuosa, em alguns momentos de estranhamento, em alguns momentos de confronto. Exatamente, confronto, né? É forte, né? Acho que elas traduzem um pouco dos sentimentos relacionados à identidade, né? Sim. De quem Sim. foi forçado a fazer essa diáspora, essa migração para um lugar e ter que reconstruir identidades, enfim. Então, acho que realmente é uma obra muito bonita que me tocou muito. Eu até queria perguntar como é que o público poderia acessar a sua obra, se ela está disponível, ainda está girando aí pelos festivais? Ainda não está disponível, assim, totalmente disponível. Em breve, eu espero participar de uma exposição para colocar ela disponível para o público. E devo estar divulgando esse material. Mas a obra em si ela ainda não está disponível. Poucas pessoas, você foi uma das pessoas que pôde ver. Né? Tive o privilégio. Teve o privilégio de conseguir ver a obra, mas esse ano, agora 2024, eu acho que é um ano de colocar essa obra no mundo. Muito bem, esperamos então, o mundo espera por ela. Mas você estava certo, assim, tem um momento ali de navio negreiro, assim, mas é um momento, porque são vários momentos assim que, né, vão se desenvolvendo durante a experiência. Muito bem. Bruno, e aí? E daí? Eu fico pensando aqui no impacto, o potencial, né, que uma obra como essa tem de causar impacto e causar reflexão, né? Porque, como a Daisy mencionou que ela foi impactada, imagino que todos que tiverem acesso a essa experiência ali vão ser muito impactados, vão poder refletir sobre a nossa história, né? Eu acho que a arte tem muito esse papel ali, né, de causar uma reflexão, né? Parabéns aí pelo trabalho. Estou ansioso para poder ver também. Ah, Bruno, vou querer que você veja. Eu vou te convidar, porque eu acho que é isso que você falou, né? Também, assim, é como a gente se expressa, como a gente coloca os questionamentos. Então, eu acho que é importante. Muito bom, muito bom. Bom, acho que pegando o gancho da inovação, né, e considerando que você faz parte da diretoria de inovação da SPCine, né, e a partir daquilo que o Bruno também trouxe, da multissensorialidade, dos passos que a gente está dando em relação à internet das coisas, à televisão conectada, enfim, tudo junto e misturado. Conta pra gente, assim, como é que está o Brasil nesse campo, nessa corrida pela inovação. Qual que é o lugar do Brasil hoje? Qual que é o lugar da cidade de São Paulo, inclusive nessa seara, Liara? Seara, Liara. Gente, desculpa a rima, mas ficou legal. Bom, eu acho que assim, eu entrei na SPCine em 2021. A SPCine é empresa de audiovisual da cidade de São Paulo. Né? É uma empresa pública.
que foi criada ali no final de 2014, mais ou menos começou a existir a partir de 2015, né? E desde que a SPCine, eu acho que é bacana falar um pouquinho da questão da SPCine, porque é muito emblemático de como essa questão da inovação, como essa questão, né, de pensar o audiovisual de uma forma expandida, de uma forma mais ampla, né, tá ali nessa sementinha já do que foi, né, quando a SPCine foi criada. Então, a SPCine foi criada, né, começou a existir a partir do finalzinho de 2014, né, e existir para fora a partir de 2015. E ela, desde o início, quando ela foi pensada como empresa pública, ela já está ali na descrição da SPCine, né? É uma empresa de audiovisual e a definição de audiovisual está ali: televisão, cinema, games e novas mídias. Acho que isso é importante, a gente, né, fazer esse recorte. O que é o audiovisual? Exato, né? Então, às vezes, as pessoas, né, a gente também que está na academia, a gente entende, né, a definição, o debate em cima dos conceitos, do que é o próprio, né, setor audiovisual profissional, o mercado também está sempre discutindo o que é o audiovisual, como se coloca, o que é, o que faz parte, game está dentro, game está fora, né? E aí eu falo, gente, eu na SPCine não tenho estas questões conceituais, porque está lá escrito na definição, quando a SPCine foi criada, do que é, né, quais são os campos, o que a gente engloba. Entendeu? E quais são os campos que serão trabalhados pela SPCine. Qual que é a definição de audiovisual para a SPCine? Né? O que pode ser considerado? Exatamente, né? Então, cabe tudo isso nessa definição. Então, mas, obviamente, logo quando a SPCine foi criada, ela acabou sendo criada com ações mais voltadas para o campo do audiovisual tradicional, né? Mas, com o passar do tempo, foram sendo implementadas outras políticas, né, que estavam, sim, focadas em games, em XR, né? Então, pensando já o audiovisual de uma forma um pouco mais ampla, agindo em prol dessa reflexão, né, entendendo o campo do audiovisual dessa forma mais inclusiva e generosa e ampla, né? Então, isso é gradativo. E isso, na verdade, vai um pouco refletindo o próprio setor audiovisual, né? Como o setor audiovisual vem se enxergando. Então, quando, né, o que a gente chama de audiovisual hoje nasceu o cinema, né? Então, nasceu lá atrás o cinema. A gente estuda pré-cinemas, o cinema, né? Depois, a gente teve a televisão, né? Transmissão ao vivo. Depois, o vídeo analógico. Depois, o vídeo digital, as tecnologias digitais, a animação digital, né? Então, tudo isso foi compondo o que a gente hoje chama de audiovisual. E continuou compondo. Então, entrou games, entrou XR, realidade virtual, realidade aumentada. É claro que a gente ainda está entendendo esses novos campos, né? Não são coisas dadas, as coisas não estão totalmente solucionadas, né? Mas eu acho que a gente tem que compreender que a gente está produzindo conteúdos cada vez mais complexos, com várias camadas, né? Quando a gente pensar áudio, por exemplo, a tecnologia de áudio hoje é altamente imersiva, né? Assim, altamente, assim, né? Assim, o que a gente tem de mais contemporâneo, mais atual, né, em termos de áudio, é a construção de ambientações imersivas, né? E a imagem também está indo para esse caminho. Então, a gente tem que passar a entender o audiovisual dessa forma mais ampla, mais complexa, com mais camadas, com mais possibilidades tecnológicas, né? Então, em 2021, quando eu fui convidada a ir para a SPCine, já foi também pensando em que a gente precisava ampliar essa interlocução com essas áreas, que a SPCine já estava fazendo, mas que precisava crescer também, né? Então, isso tem um pouco a ver com a minha ida para a SPCine. Então, a partir dali de 21, a gente começou também a investir mais nessas ações voltadas para games, para XR, né? Articulações internacionais nesses campos, porque antes essas articulações elas eram feitas mais na chave do audiovisual tradicional, né? Então, tudo isso é paulatino, tudo isso é gradativo.
E tudo isso reflete o próprio setor audiovisual brasileiro e o próprio setor audiovisual no mundo, né? Porque é isso que a gente tem visto no mundo também, né? Então, os festivais, as mostras, né? O desenvolvimento de novas obras, pensando essas questões, pensando em interatividade, pensando sensorialidade, pensando imersão, né? Então, a gente está caminhando para isso. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas e a realidade virtual? Vai dar certo? Acharam que ia ser um boom, não veio o boom, né? As coisas estão... Eu falei, eu costumo dizer que é o seguinte, nós estamos numa trajetória, né, que não tem volta. A gente está avançando para tecnologias mais complexas, tecnologias imersivas, tecnologias interativas. Como a gente vai usar todas essas tecnologias, ainda não está definido. As possibilidades existem, né? Possibilidades são muitas. Inclusive, Bruno? Liara, pegando esse gancho, com o lançamento do dispositivo da Apple Vision Pro, esse tema voltou à cena dos debates aqui de tecnologia, né? Você acha que esse dispositivo pode ser um marco ali que pode de fato virar a chave ali para a popularização das produções em VR, em XR? Eu acho que ainda não é. Ainda não. Eu acho que a gente está avançando, acho que a gente tem várias empresas aí nessa corrida, né? Tentando inventar aquilo que a gente chama, né, da killer tech, né, que é a tecnologia que vai definir, é a tecnologia que vai se tornar o padrão, a grande referência. A gente não chegou nesse momento ainda. Acho que estamos caminhando para isso. Eu acho que o que a gente viu com o lançamento do dispositivo da Apple, que vai lançar agora, né, comercialmente, é mais um passo nas pesquisas, é mais um passo no entendimento dessas tecnologias, né? Mas eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda vai avançar mais. Eu acho que ainda tem muito mais coisa para avançar em termos das tecnologias, principalmente, né, da experiência do usuário. Acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa avançar. Mas, como eu já disse, eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Enfim. Inclusive, né, acho que o Bruno citou aí, né, o Vision Pro, eu acho que é legal a gente também comentar aqui, Liara, que pelo que a gente entendeu, né, a gente viu uma matéria no Tecnoblog que, inclusive, a Apple, ela está proibindo, né, de se falar as nomenclaturas VR ou AR, né, AR, né, AR ou VR. Conta pra gente, o que está acontecendo aí? Gente, aí mais uma vez, polêmicas com nomenclaturas. Polêmicas com nomenclaturas e conceitos, né? Por isso que eu brinco, às vezes a gente fica na academia, né? No mundo acadêmico discutindo os conceitos, né? Divagando, né? Buscando lá o referencial teórico, não sei o que e tal. E aí vão os executivos de marketing e realmente de um determinado produto e pá, decidem ali como quer que chame, como não quer que chame, né? Nesse caso. Eu acho que ali, na verdade, tem muito mais a ver com uma questão de posicionamento de marketing, né? Mas não é inegável que posicionamentos de marketing, né, de marcas, como as marcas se posicionam e como os consumidores e os usuários vão se relacionar com as tecnologias, acaba sendo muito influenciado, sim, pelas decisões que são tomadas por marketing. Então, o que a gente viu agora na Apple é exatamente isso, porque assim, eu acho que eles estão querendo muito se diferenciar de outros equipamentos, né, que foram lançados muito tempo antes do dispositivo da Apple, né? Assim, acho que o dispositivo da Apple demorou um pouco para chegar. Então, eles estão criando ali uma estratégia para dizer, não é que estamos vindo depois, é porque o nosso é uma outra coisa, né? Mas é uma inovação disruptiva. Disruptiva, entendeu? É uma outra coisa. A gente não está vindo numa linha do que já estava sendo feito. Tem a polêmica do que é a inovação incremental, disruptiva, então já veio aí, né? Exatamente. Então,
Mas o que a gente está vendo mesmo, o que a gente está entendendo é que isso está uma questão mais mercadológica do que técnica ou conceitual, né? Vamos ver se vai pegar, né? Porque eu acho meio difícil, porque as pessoas já estão falando. Já, com certeza. Bom, eu queria, né, agora, né, trazer aqui para vocês que a Liara, né, ela é diretora executiva da SPCine, né, Agência de Cinema da cidade de São Paulo, mas a Liara eu posso chamá-la de embaixadora do audiovisual brasileiro. A Liara, ela tá sempre no avião, viajando e divulgando e aprendendo e participando de eventos internacionais e feiras. Então, a gente aproveita, pegando o gancho aí na inovação, Liara, conta pra gente aí o que você tem visto pelo mundo, o que você tem visto, como é que o Brasil tá também, acho que em relação ao que você tem visto por aí. E conta pra gente aí de situações que você viveu, inclusive você recentemente chegou de Cuba. Eu sei que você também, recentemente, né, ano passado, finalzinho, você esteve na Finlândia. Conta um pouquinho pra gente aí do que você tem visto aí. Bom, eu acho que o mundo, né, o mundo globalizado, eu acho que teve um momento ali durante a pandemia que a gente achou que esses deslocamentos ficariam bastante cerceados, né? Assim, a gente ficou pensando, as pessoas vão voltar a viajar, vão voltar a fazer as coisas. E, felizmente, sim, né? Assim, as ações voltaram. Então, 2022 já foi um ano em que vários eventos, aconteceram várias coisas. A gente voltou a circular pela SPCine em várias ações internacionais, mas 2023 veio que nem um furacão, assim. Realmente, 2023 foi o ano em que tudo voltou, os eventos todos voltaram para o presencial. Obviamente, a gente ainda tem muita coisa, né, que a gente aprendeu e que a gente acumulou da experiência do mundo virtual, e a gente não vai deixar de fazer, né? Vide a nossa conversa aqui com o Bruno, né, que está lá no Rio de Janeiro participando, nós estamos aqui em São Paulo. Então, eu acho que tem muito disso que a gente incorporou na nossa vida. Mas é inegável que as atividades presenciais voltaram com força total. É verdade. Eu escutei de pessoas, né, de algumas pessoas, inclusive, falando que pela primeira vez elas tiveram um sentimento de que a vida voltou de fato. Né? Acho que foi em 2023 mesmo, assim, mas final de 2023. Exatamente. Eu também vivi bem essa experiência. Felizmente, então, desde 22, a gente conseguiu retomar as ações internacionais da SPCine. Então, tanto divulgando o audiovisual paulistano, divulgando a cidade de São Paulo como destino de filmagem, como destino de pós-produção e de animação. Então, né, atraindo estúdios e plataformas internacionais para virem desenvolver projetos aqui na cidade de São Paulo. Promovendo as nossas ações de formação da SPCine também, porque isso também foi uma área que cresceu bastante na SPCine. Então, levando profissionais de São Paulo, né, para participar dos festivais, para apresentarem seus projetos, para fazerem cursos, para participarem de laboratórios, para participarem de ações. Então, todas essas ações de internacionalização, esse pacote de ações de internacionalização, a gente pôde voltar a fazer a partir de 22. Então, em 22, ainda, né, de uma forma um pouco menos intensa, e em 23, já de uma forma mais intensa. E, na circulação, então, assim, a gente se divide, na SPCine nós somos 3 diretores, uma diretora-presidente, que atualmente é a Viviane Ferreira. Então, a gente vai se dividindo, às vezes vão 2 diretores, às vezes vai 1, às vezes vão 3, enfim. E também sempre alguém de equipe e mais os profissionais que a gente apoia, né, e patrocina para participarem das ações. Tanto profissionais, quanto empresas, quanto projetos. Então, nessas andanças aí pelo mundo, o que eu pude observar? Eu acho que o audiovisual realmente ganhou uma proeminência no mundo, né, nas nossas ações culturais, gigantesca. A gente já vivia muito, a gente já consumia muito audiovisual. Com a pandemia, a gente passou a vivenciar, experimentar e consumir muito mais audiovisual. Então, assim, nunca se produziu, nunca se consumiu tanto audiovisual no mundo, né?
E desde o audiovisual tradicional, então, curtas-metragens, documentários, filmes, longas de ficção, mas, ao mesmo tempo, conteúdos televisivos, né? A gente viu, por exemplo, um boom dos conteúdos não ficcionais. Então, tanto os reality shows quanto documentários, séries documentais, assim, explodindo em termos de produção, volume de produção, recursos de produção. Né? E as séries de ficção também. Né? Assim, as séries de ficção, o grande avanço do streaming. Então, tudo isso levou a um aumento muito substancial do que a gente vê hoje de produção audiovisual. Né? Por mais que a gente, em termos de exibição cinematográfica, por exemplo, nas salas de cinema, ainda não tenha voltado aos patamares de 2019, mas a gente já retomou uma grande parte, mais de 70%. Do público já retornou às salas de cinema. E era algo que, no meio da pandemia, a gente achou que o cinema ia acabar, né? Que ninguém mais ia voltar para a sala de cinema. Então, o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo um retorno do público, um alto consumo, uma produção muito intensa, né? De conteúdos audiovisuais. E, ao mesmo tempo, uma complexidade tecnológica muito grande. Então, é isso. Então, a gente está vendo tecnologias de game sendo aplicada para fazer série, tecnologias sendo desenvolvidas para facilitar, agilizar a captação dentro dos estúdios, tecnologias sendo desenvolvidas para facilitar a captação nas externas. Então, a gente está aí envolvida numa questão tecnológica extremamente complexa e que está avançando muito rapidamente. Acho que, inclusive, vale a gente frisar aqui o protagonismo brasileiro no audiovisual. Né? Nós somos um país audiovisual, consumimos e produzimos muito audiovisual. Inclusive, ganhamos vários festivais recentemente, como o Festival de Veneza, com realidade virtual. The Line é um exemplo, do Ricardo Laganaro. Né? Então, como tantos outros. E a gente tem percebido assim, um aumento aí dos editais de fomento à produção audiovisual, mas a gente ainda está patinando, né, Liara? Assim, desde Minha Mãe é uma Peça, a gente ainda tem muito que aprender, né? Olha, eu acho que são duas coisas, né? Assim, quando a gente fala do audiovisual tradicional no Brasil, eu acho que a gente está bem consolidado. Então, acho que o Brasil sabe produzir. Os nossos conteúdos são muito bem vistos fora do Brasil, são muito consumidos, muito. Né? Desde, historicamente, lá nos anos 70, as nossas novelas, que foram desbravando aí, né, literalmente o mundo. Né? Mas hoje a gente pode falar assim, que as novelas, as séries, os filmes brasileiros têm uma aceitação internacional muito grande. Né? Eu acho que ainda tem muito para a gente galgar, né? A gente é ambicioso, a gente quer ganhar prêmios, a gente quer, né, ainda mais evidência para o nosso audiovisual. Mas é inegável a qualidade do audiovisual brasileiro e como ele é bem aceito internacionalmente. Né? Nacionalmente, então, assim, a gente tem... O brasileiro consome audiovisual brasileiro, né? A gente consome as nossas séries, a gente consome as nossas novelas, a gente consome os nossos filmes. Apesar de, historicamente, a gente ter um gargalo aí com a questão da distribuição dos filmes, em especial, mas o brasileiro está muito acostumado a consumir conteúdo audiovisual brasileiro. Né? Então, quando a gente fala de política pública para o audiovisual, ela é extremamente importante, porque é essa política pública que vai garantir sempre, né, que a gente tenha um lastro de existência para o nosso audiovisual. Né? Porque, historicamente, a gente também tem muitos altos e baixos em termos de volume de produção, de possibilidades de internacionalização. Né? Então, pensar a política pública de uma forma perene, e isso também é uma dificuldade que, às vezes, a gente passa no Brasil. Então, quando a gente olha o histórico da política pública de audiovisual no Brasil, ela também também é um histórico de altos e baixos. Né? Empresas, agências que existiram, deixaram de existir, políticas, recursos, editais que existiram, deixaram de existir.
Então, a gente também vive esse alto e baixo também nas políticas públicas. Mas é muito importante que a gente tenha políticas públicas, porque são essas políticas que vão garantir a perenidade tanto da produção quanto da distribuição e também da inovação no audiovisual, né? Então, isso é bem importante que a gente consiga manter. Quando a gente vai para o campo do experimental, né, das novas tecnologias, então aí sim, falando, né, de experiências de XR, falando, né, de tecnologias imersivas, interativas, aí esse colchão da política pública é ainda mais importante, né, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de arriscar, a gente está falando de errar muito antes de acertar. Então, também é extremamente importante que a gente tenha políticas públicas que possam garantir para as nossas empresas, para os nossos profissionais, essa possibilidade de alcançar a inovação. A gente já sabe também que, no mundo todo, os profissionais do audiovisual, os profissionais de game brasileiros, são muito disputados, né? Porque nós temos pessoas extremamente criativas. Inclusive filmes publicitários. Os nossos filmes publicitários são muito premiados, né? Então, assim, existe um reconhecimento sobre o valor profissional, o valor criativo do profissional do audiovisual brasileiro, né? Agora, a gente tem que entender também como a gente valoriza esses profissionais, como a gente retém esses profissionais, porque o que acontece muitas vezes é que, né, essa mão de obra super especializada, a mais especializada, a mais criativa, a mais inovadora que a gente tem, né? Foge, né? É a chamada, a gente chama na academia a fuga de cérebros, né? A gente fala, vamos chamar de fuga de talentos, né? Talentos do audiovisual. Isso acontece, isso é uma realidade. Quer falar, Bruno? Desculpa. Não, só concordei, é verdade. Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas para reter esses talentos. A gente precisa de políticas públicas para incentivar as empresas brasileiras. A gente precisa de políticas públicas para incentivar a criação de propriedades intelectuais brasileiras, né? Então, tudo isso, a gente precisa que as políticas públicas existam, funcionem, né, sejam aplicadas, porque às vezes elas existem, mas não são aplicadas. Então, é preciso que elas existam, efetivas, né? Que elas sejam efetivas, que elas sejam aplicadas e que elas possam ser perenes. Óbvio, toda política pública precisa de atualização. Isso é inegável. Então, não dá para também você criar uma lei ou criar, né, uma estratégia de fomento hoje e achar que ele vai durar 10 anos do mesmo jeito. O mundo está mudando constantemente. O mundo muda constantemente. Entram Entram novas tecnologias, entram novos processos, né? A gente não deu conta nem de regulamentar o streaming aqui no Brasil. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essas políticas que funcionem, que existam. E elas têm que ser inovadas, elas têm que se renovar, elas têm que ser atualizadas. E agora me conta, o que é que você comeu de diferente lá na Finlândia? Bom, primeiro vamos contextualizar. Contextualizar você estava na Finlândia para participar de... A gente fez uma missão o ano passado. A gente fez uma missão em 2022 e repetimos o ano passado para a Gamescom. A Gamescom é um dos maiores eventos de games do mundo, né? E acontece todos os anos na cidade de Colônia, na Alemanha. Né? Em 2022, a gente estendeu a nossa missão e a gente foi conhecer também o campo de produção de games na Suécia e na Holanda. Isso foi em 2022. E em 2023, a gente foi aí recebemos um convite e fomos, junto com uma delegação Brasil, conhecer o setor de produção, principalmente focado em games, mas também em XR, da Finlândia, né? Então, estivemos lá. Então, assim, esses países nórdicos são países que têm uma tradição muito forte de inovação. Né? Então, o setor de tecnologia, e o setor de games, o setor de produção de XR é muito forte nesses países. Então, foi bem importante para a gente ir e conhecer e ver o que está sendo feito, como está sendo feito, né? Para poder trazer um pouco dessa experiência
para o nosso fomento, para a nossa produção intelectual e para a nossa produção de política pública aqui no Brasil, né? Então, o ano passado foi Holanda e Suécia, e esse ano foi Finlândia. Mas é óbvio que, assim, quando a gente tem a oportunidade de ir para lugares como esses, a gente, né, eu fui a trabalho, numa viagem muito intensa, uma viagem curta, mas muito intensa, com reuniões de trabalho, fomos conhecer os estúdios, conhecer produtoras, né? Enfim, muitas trocas, muitas conversas, né? Apresentação de projetos. Foi muito, muito bacana. Mas a gente sempre tem um espaço ali, tem um momento, né, também ali para as experiências culturais, que é super importante, né? Certeza. É muito importante isso. A gente também, quando a gente está aqui no Brasil, que a gente recebe, por exemplo, a gente recebe delegações, né? São Paulo hoje é uma cidade muito internacional. Então, a gente recebe delegações do mundo inteiro, de profissionais do audiovisual, de profissionais de games que vêm para São Paulo. A gente também tenta levá-los, né, para ter uma experiência cultural aqui em São Paulo. Então, foi muito interessante poder estar na Finlândia, conhecer. Eu nunca me imaginei indo para a Finlândia. Então, estar lá, realizar essas trocas, conhecer um pouco, né, um pouquinho do cotidiano, da forma como eles se relacionam. Tem uma coisa muito legal na Finlândia, que é a forma como eles se relacionam com o trabalho, que é de uma forma muito saudável, sabe, assim, muito bacana, de como eles lidam com o trabalho. Olha, o trabalho acaba às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu vou para casa, vou cuidar da minha família. É o lugar mais feliz tenho do que mundo, estar né? bem. Sabe, assim, tenho que estar bem. E, ao mesmo tempo, no outro dia, eu estou lá de manhã, pleno, disponível, completamente focado no trabalho durante aquele período. Então, assim, isso foi muito legal para a gente, assim, entender que isso realmente é possível. Né? Então, estar com eles, entender, conhecer os espaços de trabalho, espaços super gostosos, super acolhedores. Né? Na Finlândia tem a questão das saunas, né? Tem saunas nos escritórios. Nossa senhora, já pensou? Você tá no seu escritório, assim, calma aí, pessoal, pausa, que eu vou ali fazer uma sauninha e já volto. Às vezes não é bem a sauninha, pensou, já Bruno? volto, mas o happy hour, o final de expediente rola muito, muito mesmo. Você ia gostar, Bruno? Bruno, você tem que sugerir aí pra Rede Globo, hein? E a Finlândia também é conhecida por ter uma rede de educação básica muito forte, Sim. Né? Acho que é referência mundial, né? Se não me engano. Exatamente, é uma referência mundial. E eles estão, assim, é uma coisa incrível, assim, né? Porque é uma sociedade muito horizontal. A gente também não está acostumado com isso aqui no Brasil, né? A gente vive uma sociedade com grandes disparidades sociais. Né? Então, você ir para um país como esse, entender que é possível você ter uma sociedade mais horizontal, tranquila, segura, com seguridade social, onde as crianças têm educação, onde você tem saúde pública, né? Gratuita. Enfim, então, assim, realmente, assim, foi uma experiência muito, muito impressionante, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai para os Estados Unidos, a gente fez missão África. Eu não fui para a missão África, né, mas a gente fez 2 missões África, foram missões inéditas. Que maravilha. Então, levando profissionais para participar de festivais, o Festival Afrife, na África do Sul, né, o Festival de Burkina Faso. Você esteve lá? Não, eu não estive. A gente fez 2 missões para o continente africano em 23 e eu não estive. Talvez esse ano eu vá. A gente deve ter uma missão esse ano para o continente africano. Mas também tem as nossas experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, Los Angeles, que é a meca do audiovisual, para onde a gente foi algumas vezes. O South by Southwest, que acontece em Austin todos os anos, é um festival que a gente tem considerado bem importante. É um festival que foge daquele estereótipo do festival de cinema ou festival de audiovisual. Ele é um festival gigantesco, múltiplo. Ele é um festival de inovação. Então, para a gente estar no South by, para mim, assim, foi muito incrível poder participar do South by Southwest. E as coisas que a gente vê lá. Um festival de música, né? Isso mesmo. Não, começou imagina, um festival Bruno. de música e
virou um festival muito diverso de inovação, tecnologia, falam de tudo lá. Exato, fala de tudo. Então, hoje tem um festival de música que continua firme e forte, que é super importante, mas tem o festival de audiovisual, então tem de conteúdo de TV, de conteúdo de cinema, tem toda a parte de convenção, que são os debates, palestras, né, assim, de todas as mentes mais brilhantes, né, vão para lá para discutir, apresentar os seus projetos, apresentar suas reflexões sobre o mundo contemporâneo. Tem um festival de artes visuais também dentro. Então, assim, é muita coisa. Tem uma feira de apresentação de projetos e de tecnologias que acontece também durante o festival. Então, assim, esses espaços, estar nesses espaços tem sido muito importante, né? E, mais uma vez, é isso, é entender que o audiovisual hoje está muito mais amplo, né? Cabem muito mais coisas. Então, se antes, quando a gente falava de festival de audiovisual, era Cannes, Berlim, né? Sim, Los Angeles, né? Mas, enfim, Sundance, esses festivais já consolidados, né? E a gente continua indo e levando profissionais também para esses festivais. Mas é importante entender que o audiovisual está em outros campos, né? Então, estar na Gamescom, estar no South by Southwest, estar nos festivais de audiovisual do continente africano, trazer profissionais do continente africano para o Brasil, como a gente fez o ano passado. Então, assim, essas trocas, elas se tornaram muito mais amplas. A gente fez também uma missão inédita o ano passado, que foi para Tóquio, no Japão, e para o Festival de Busan, na Coreia do Sul. Também foi uma ação inédita que a gente nunca tinha feito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente está entendendo é que o mundo continua globalizado, né? As pessoas voltaram a circular, os conteúdos circulam mais do que nunca, porque é isso, a gente vê os conteúdos hoje, né? Até o espectador comum que está assistindo um streaming em casa, quando você termina de ver um filme, uma série, você vê lá todas as línguas em que aquele filme, aquela série está dublado e tem legenda. E tem não sei o quê. Então, assim, os conteúdos circulam muito. Né? Então, mas para que os conteúdos circulem, é importante que os profissionais também circulem. Liara, antes a gente está quase nos encaminhando para o final, estamos quase, mas eu lembrei de uma situação, de uma divulgação que eu vi outro dia da Especine, assim, que era exatamente para atrair grandes estúdios de cinema para gravar aqui em São Paulo. Como é que funciona isso? Assim, eu quero gravar, eu sou lá dos Estados Unidos, quero vir para cá e gravar lá na Avenida Paulista. Como é que funciona? Aí tem que pedir autorização para a Especine, é isso? Bom, a Especine tem o seu braço super mega estratégico, que foi uma das razões de ser e de existir da Especine, que é a Film Commission. Né? A Film Commission é um braço da Especine, que é responsável por todas as filmagens que acontecem na cidade de São Paulo em espaços públicos da prefeitura. Né? Então, ruas, praças, avenidas, tudo que são espaços da prefeitura. Se qualquer estúdio, qualquer produtora, seja brasileira ou internacional, né, ou mesmo paulistana, estando aqui, quiser filmar nesses espaços, precisa fazer uma solicitação para a Especine, através da Film Commission. Né? E por que fala assim, nossa, a Especine que manda em tudo? Não, não é a Especine que manda. Tá? Então, assim, na verdade, a gente facilita, né? Porque, por exemplo, antigamente, antes de existir a Film Commission, se você fosse filmar na Avenida Paulista, você tem que pedir uma autorização para a Subprefeitura da Sé, uma autorização para a CET, uma autorização para a SP Urbanismo. Né? Você tinha que pedir, além do tipo, você quer no vão do MASP, tem que pedir autorização para o MASP. Enfim, então, as produções tinham que lidar com várias instituições e várias instâncias. A Film Commission facilita tudo isso, porque a produtora vai e faz uma solicitação direto para a Film Commission, dizendo onde quer filmar, que dias quer filmar e tudo mais.
E é a equipe da Film Commission que tem uma interlocução com todas essas áreas. Vai viabilizar. E que vai viabilizar essas autorizações. Ah, tá. Né? Então, isso foi um grande avanço em termos de facilitação para a produção audiovisual na cidade de São Paulo. Inclusive, teve um episódio de Black Mirror. Então, e aí o que acontece? A partir do momento em que você tem uma estrutura de Film Commission, você consegue atrair grandes filmagens internacionais para a cidade, né? Porque fica muito mais atrativo, muito mais simples para que estúdios, né, ou grandes produtoras internacionais venham realizar suas filmagens aqui na cidade de São Paulo. Então, a partir da Film Commission também, a parte de essa coordenação internacional da SPCine também cresceu muito. Que bacana. Né? Então, tanto de fazer esse trabalho de ir para fora, né, e tentar atrair os grandes estúdios, os grandes realizadores para a cidade de São Paulo. E aí, depois disso, a gente desenvolveu na SPCine essa política super inovadora para o Brasil. Não é uma política inovadora no mundo, porque ela acontece em outros lugares do mundo, em vários lugares do mundo, que é o cash rebate. O que é o cash rebate? O cash rebate é uma política de atração de filmagens. Então, não é qualquer, né? Porque a gente abre um edital, fica ali aberto durante um período, você inscreve os seus projetos. Precisa ser uma produtora de fora de São Paulo, pode ser de fora Brasil, ou pode ser de fora internacional, que faça uma coprodução com uma produtora local e que venha ou filmar ou fazer atividades de pós-produção ou de criação de animação na cidade de São Paulo. Então, parte do que aquela produtora ou aquele estúdio comprovar que gastou na cidade de São Paulo com profissionais, né, ou com atividades, né, casting, catering, transporte, enfim, que tenha sido gastado na cidade de São Paulo, eles conseguem receber de volta, né, em recursos financeiros, uma parte do que eles comprovarem que gastaram aqui. Ótima política, né, de incentivo. Então, consegue receber até 30% do que foi gastado. É claro que tem um cálculo ali que precisa ser feito, depende do tamanho da produção, né, depende do período e tudo mais. Mas depende também de outros tipos de políticas que a gente analisa, como as próprias políticas afirmativas, né? Como a cidade de São Paulo é retratada naquele conteúdo. Né? Então, entre ali até 30% de tudo que aquele estúdio demonstrar que gastou em São Paulo, a prefeitura devolve para a produção. Então, esse é um grande incentivo. Esse é um mecanismo que existe em grandes cidades do mundo, grandes cidades dos Estados Unidos, grandes cidades europeias têm esse tipo de incentivo. Né? E no Brasil é inédito. Então, a gente criou, a SPCine lançou em 2021 o Cash Rebate 1. Depois estamos agora ainda no Cash Rebate 2 e produzindo já, né, os recursos e articulações para que a gente continue tendo essa política pública. Então, isso é bem interessante, porque atrai, né? Vêm os estúdios, filmam aqui, gastam na cidade, né? E se torna atrativo para eles, porque até 30% eles podem receber de volta. Né? Mas o que eles gastam aqui é muito mais, né? E se torna muito mais relevante, porque isso se desdobra em impostos, se desdobra em benefícios também para o setor profissional. Ou seja, no fim, a conta é muito boa para a cidade de São Paulo e para o Brasil, né? Então, exatamente. Vale a pena, né? Muito bom. Você vai ficar me devendo contar as histórias dos seus perrengues de viagem. Gente, os perrengues de viagem... Olha, de viagem de trabalho é quase que nem de viagem de turismo. É sempre aquelas confusões, coisa que atrasa, comidas esquisitas que a gente come, né? Assim, comidas maravilhosas também, bebidas maravilhosas, mas, né, assim, tem sempre a gente acaba escorregando em alguma coisa, assim. Eu lembro que você contou para mim da Finlândia, que você tomou uma sopa, inclusive, que era bem diferente, né? Exato. Acho que era essa sopa que você falou para mim que comeu com carne de rena, que eles serviram, que faz parte da cultura deles. Faz parte da cultura deles. Aí a gente foi lá experimentar. Eu lembro que a gente estava numa mesa, só vou falar isso, a gente estava numa mesa assim,
foi quando a gente teve um encontro com o pessoal da universidade, lá na Finlândia. E eles levaram a gente para um restaurante típico, né, tal. Mas aí tem vários pratos típicos, mas eles comem muito a carne de rena, né? Lá, é comum para eles comerem carne de rena. Né? E aí, óbvio, né, os brasileiros todos sentaram ali, todo mundo era carnívoro naquele momento. Todo mundo pediu prato com carne de rena. Aí uma pessoa falou assim, nossa, vocês acabaram com o Natal. Comeram todo o estoque de rena no país. De rena, porque todo mundo quis provar a carne de rena. Assim. Então, eu acho que essas trocas são bem legais também. Essas trocas culturais. Né? Importante. Né? Exatamente. Alimentam, né, a gente também. Ai, gente, essa conversa tá tão boa que, né, Liara, eu confesso, né, Bruno, que a gente hoje quebrou, assim, o nosso timing, assim, porque a conversa fluiu, aconteceu, e acho que a gente não teve coragem de interromper, né, esse papo tão fluido, tão maravilhoso aqui com a Liara Oliveira. Liara, para concluir, a gente sempre pede para o nosso convidado, você já trouxe contribuições incríveis aqui ao longo da sua fala, mas algo que você esteja assistindo, ou lendo, ou tenha lido ou assistido, um pouco de Liara para o nosso público. A palavra é sua. Ai, olha, quero primeiro ir finalizando agradecendo, né, a oportunidade de ter esse papo aqui com vocês. E estava pensando, né, você tinha me falado dessa questão das dicas, aí estava retomando aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, né, ultimamente, e isso é uma coisa que eu acho que é bem bacana a gente também fazer essas trocas. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, porque eu também ainda dou aula. Né? Sim. Além de tudo isso, gente, ela dá aula em 2 universidades, professora. Então, assim, eu acho que é legal também a gente fazer essas trocas. Eu aprendo muito com os meus alunos. Eu sempre pergunto, assim, primeiro dia de aula eu pergunto, o que vocês estão assistindo? Então, acho que eu queria falar de 2 coisas que eu estou lendo. Né? Primeiro, eu queria falar de um livro que eu acho que é bem importante para quem trabalha com audiovisual, que chama O Cinema que Não Se Vê, a guerra política por trás da produção de filmes brasileiros no século XXI. Então, é um livro da Ana Paula Souza. Ana Paula Souza é uma super jornalista que acompanha o setor de produção audiovisual, acompanha o desenvolvimento, acompanha há anos o desenvolvimento, né, cobre isso como jornalista, o desenvolvimento das políticas públicas no Brasil. Então, eu acho que assim, quem trabalha com audiovisual, quem quer entender um pouco de política pública no Brasil, esse livro assim, é um achado. Assim, foi lançado o ano passado, então isso é legal porque ele está bem novo, bem fresco. Assim. Então, eu acho que isso é essencial. Assim, isso é um livro que... E, para ler, assim, para espairecer a mente... Porque eu confesso para vocês que eu fiquei muito tempo sem ler, gente, depois que eu terminei o doutorado ano passado. Eu estava, assim, numa exaustão intelectual. É necessário. É necessário um pouco de entretenimento para o cérebro dar uma desligada e uma descansada. Exato. Vivi tudo isso. Exato. Esse livro da Ana Paula é um livro que eu peguei agora no finalzinho do ano, assim, que foi lançado no meio do ano. Eu fui no lançamento, a Ana Paula é uma querida. Mas aí agora eu peguei assim, realmente a primeira vez que eu estou pegando assim, depois do doutorado, um livro para ler assim com prazer, e eu estou lendo Americana da Chimamanda. A Chimamanda é uma grande autora, né, africana, norte-americana, que escreve de uma forma deslumbrante, maravilhosa, deliciosa para todos os públicos. Então, acho que qualquer coisa da Chimamanda vale a pena, né, ser lida. Assim, eu peguei esse livro assim, estou adorando. E assistindo muito conteúdo, gente, de audiovisual, porque eu sou esse ser que assiste muito conteúdo. Eu falei que tem tempo ainda, meu Deus. Mas tem que ter, para isso tem que ter sempre. Eu acho que eu nunca assisti tanto conteúdo de forma profissional, né? Participando de festivais, de mostras, de seleções, de conteúdos. Acho que 2023 foi um ano que eu assisti muita coisa profissionalmente, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem no audiovisual brasileiro exemplos maravilhosos assim, dessa última safra. Assim, eu acho que, felizmente, a gente está com coisas muito legais. Desde coisas
super sérias, coisas experimentais, coisas mais complexas, até também do nosso audiovisual, né, das comédias, do mais amplo, do grande público. Então, eu vi coisas assim super gostosas. Eu fui ver Mussum eu assisti profissionalmente, mas assisti Mussum, assisti O Meu Nome é Gal, mais recentemente, O Paió, também, que é uma delícia, né? Uma comédia, fala de Bahia, fala de Brasil. Enfim, então, assim, são conteúdos que eu acho que estão aí, estão super frescos, super novos. E o streaming também, com coisas incríveis, né? Assim, a gente tem Cangaço Novo, DNA do Crime, que são super séries, super séries. Bem aclamadas, né? Assim, bem aclamadas pelo público. Então, acho que a gente tem a gente está numa seara muito boa de conteúdos para assistir, gente. Tá mesmo. A gente tem sorte aqui, né? Nessa geração tem sorte. Bom, eu aproveitando o gancho, você falou um pouco de videoarte aqui na sua fala hoje. Eu também queria indicar aí para o nosso público o livro Extremidades do Vídeo, da Cristine Mello, que fala um pouquinho, né, Liara? Traz um pouco a história da videoarte no Brasil, e é bacana, inclusive cita o professor Almir Almas, né, o supervisor do Lab Arte Mídia, seu orientador, meu professor de pós-doc. Mas, enfim, é um livro bem bacana para conhecer a história da videoarte, todas as transformações e o cinema experimental, o audiovisual, o vídeo, né, nesse campo da experimentação no Brasil. Né? É essencial, é um livro essencial para a gente conhecer a experimentação no audiovisual. Eu acho que ali no Extremidades, a Cristine abre ali uma chancela assim, incrível, né? Falando sobre como pensar o audiovisual nessas extremidades. Exatamente. Né? Esse audiovisual, que é exatamente isso que a gente estava tratando aqui o tempo todo. Total conexão com os nossos tempos, né? Exatamente. Bruno? Opa, obrigado aí pelas recomendações, vou anotar aqui. Nesse momento eu estou muito envolvido aqui com o trabalho, não estou muito envolvido com produção audiovisual, nem com muitos livros, tá? Então não tenho nada para recomendar hoje. Legal. Bom, Bruno, não tem problema, tá tudo bem. Acho que o público hoje foi munido de recomendações aí da Liara. Isso acontece, gente. Eu nunca vi tanto áudio. É que, assim, felizmente tem essa possibilidade, mas, assim, tipo, eu nunca vi tanto audiovisual profissionalmente. A maior parte do que eu vi o ano passado foi em situações profissionais, assim. Por prazer foi pouco, foi mais nesse final de ano, assim, que eu tive umas brechinhas e consegui ver alguma coisa. Que ótimo. Bom, Bruno, bom, Liara, a gente precisa concluir, né? Não queríamos, mas precisamos. E queria dizer que foi um prazer muito grande, Liara, receber você aqui com a gente. Nossa, um papo muito bacana de tecnologia, inovação, filosofia da vida. Enfim, foi muito bacana, muito produtivo. A casa está sempre aberta para você. Venha mais vezes nos contar novidades aí, né, das suas andanças pelo mundo, da Especine, como acadêmica. Então, a porta está sempre aberta para você aqui do SETCast. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez o convite. Esse convite super especial. Queria realmente também falar da importância da SET, eu acho, né? Assim, a gente que trabalha com políticas públicas entender que as associações, as instituições são extremamente importantes, né? São elas que fortalecem o setor profissional. Então, é através das instituições, das associações, que a gente consegue ter esse fortalecimento. Porque as empresas sozinhas, os profissionais sozinhos, né, muitas vezes não conseguem se fazer ouvir, não conseguem fazer valer os seus direitos. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha, né, instituições e associações fortes, saudáveis. E quando você me contou do SETCast, fiquei super feliz também de entender que tem isso, assim, tem esse espaço aberto de troca de interlocução, né, com o público, com os profissionais, com os jovens que estão entrando no mercado agora. Então, acho que é bem importante mesmo. E parabenizo o projeto, muito bacana, vida longa. Oba, o projeto é esse e outros que venham, para que a gente siga fortalecendo o nosso setor profissional. Isso é muito importante. É verdade. Bom, Bruno, queria agradecer aí a sua parceria aí mais uma vez aí diretamente do Rio de Janeiro aí com a gente, né, trazer todo o seu conhecimento também e as suas contribuições aqui para o SETCast.
E só lembrando que o Setcast ele é gravado nos estúdios da Vem TV e tem coordenação de Luana Bravo e Tito Liberato e direção de imagem de Giovanni Fernandes. Também tem direção executiva de Igor Moraes e a apresentação de Deise Feitosa e Bruno Martins. Obrigada, Bruno. Obrigado, Deise. Obrigado, Liara. Obrigado a todos que ouviram esse Setcast. Até já, gente. Logo, logo, a gente espera vocês na nossa próxima edição do Setcast. Fique ligado, tá, gente? Continue conosco.